Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Profetiza Cast, o seu podcast cristão na América. Eu me chamo Esther Orza e o nosso compromisso aqui neste canal é trazer para você uma palavra relevante que vai mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Olá, eu sou Antônia Cardoso. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Profetiza Cast, o seu canal cristão na América. E o nosso episódio de hoje, que já é o terceiro episódio, nós vamos falar sobre migração. Mas antes disso, uma palavra de reflexão para vocês e para nós também, né, Esther? Exatamente, porque tudo que nós vamos ouvir aqui hoje é baseado em fé. É quando o recurso do homem termina e entra de Deus. E Deus, ele honra, né, Antônio? Uma pessoa que tem fé, que é o que nós vamos ouvir aqui hoje. Sabe, Esther, eu costumo... Na Bíblia até fala um versículo que fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar, mova-te monte, este monte se moverá. O que é a fé? A fé é o exercício, porque é algo que Deus te dá, mas você precisa praticar para você poder conseguir ver aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Isso é fé. E é por isso que a nossa convidada de hoje, ela vai poder falar também sobre isso, porque a fé foi exercitada de uma maneira que a porta do impossível se abriu. Inclusive, eu falo, Esther, que mesmo, às vezes, a gente chega ao nosso limite, nas nossas tentativas. Às vezes, o problema financeiro está até aqui, que você já não sabe mais o que fazer. O aluguel para pagar, e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro não aparece. Mas, se você falar com a pessoa certa e acreditar, que eu sou testemunha disso, viu, Esther? Exatamente. Eu sou testemunha disso. E Deus faz, Antônia. Né? E já aconteceu de pessoas próximas a nós de falar assim, gente, eu precisava de X para inteirar o dinheiro do aluguel. Você acredita que eu orei e veio alguém na minha porta para estender minha mão? E isso acontece. Creio. O que é isso? Isso é exercício da fé. Você precisa exercitar. Então, se você tiver uma luta, seja ela no casamento, seja no setor de imigração, que é o que a gente hoje vê muito. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu caso já não tem mais jeito. Exatamente. Quantas vezes que a gente já não escutou isso, né? Exatamente. E o da nossa, né, querida amiga, irmã em Cristo, que está aqui, que vai falar pra gente sobre isso, o caso dela é imigração. Mas talvez você que está nos ouvindo, o seu caso não é imigração. Exatamente. Talvez você já recebeu um diagnóstico do médico, que não tem mais jeito. Talvez o casamento que já está por um fio, um filho, com a situação, né, talvez nas drogas. Enfim, saiba que o mesmo Deus que operou na causa da nossa convidada, que vai estar se apresentando daqui a pouquinho para nós, ele não mudou, ele está aqui e ele vai se apresentar na sua causa também. Também. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Então a gente quer que você fique bem ligado. Ative a sua fé, ative aí no seu coração o desejo de ouvir esta palavra, mas não é só para você ouvir, é para você ouvir e colocar em prática, né, Antônia? Tudo que vai ser ministrado aqui, tomar posse. E colocar em prática, para que você possa ver o impossível também acontecer na sua vida. Exatamente, porque Esther fala assim, sabe? Se você pratica, você alcança. Exato. Porque Deus, ele não é homem, ele é Deus. Para que minta, né, Antônia? Exatamente. Não é homem para que minta. E ele pode cumprir na sua vida aquilo que você já quase desistiu. Não desista ainda. Não Fica ligado aqui com a gente. É isso aí. E agora nós vamos apresentar para você a nossa querida convidada, Mirna, né, Mirna? Seja muito bem-vinda, Mirna. Obrigada. Esse é o nosso Profetiza Cast, o nosso podcast cristão. Aqui você pode falar com todos nós e com todo esse público que está aí ansioso para ouvir a sua história. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite da nossa querida irmã Antônia e a Esther, né? Pessoas maravilhosas, mulheres de Deus, que está aqui com esse propósito maravilhoso, que é a obra do Senhor, né? Que em primeiro lugar é o ID do Senhor na vida de cada um, né? E antes mesmo de começarmos aqui, nós oramos e o Senhor falou profundamente, né? Que nós estamos plantando uma semente aqui no dia de hoje, né? Eu creio. Então nós estamos plantando essa semente e eu creio que essa semente ela vai ser bem regada e ela vai frutificar. E eu espero que alcance vocês aí. Exato. E que vocês tomem posse
posicionamento, né? e exatamente, Para poder estar recebendo essa palavra, para né? poder prosseguir e vencer em Cristo Jesus. Amém. O meu nome é Mirna, eu me chamo Mirna Ricobono, eu sou casada com Joseph Ricobono, eu tenho uma filha e a minha filha é Samara Souza, e meu esposo tem 2 filhos também, que é a Nicolette e o Joseph Ricobono. Família grande, né? Família bastante É grande, porque juntou, né? Juntamos tudo. Eu tive legal. uma e ele 2, então somos ótimo. 3, somos É 5. isso. São 5. Somos 5, né? Verdade. Então, nós... É uma família bonita. O número 5 é um número bom, né? Sim. Eu também lá em casa temos Sim, 5. são São cinco. 5. Você é 3, né? 3. Mas, Mirna, me conta aí, como é que surgiu assim? Porque a gente sabe que todo mundo vem para a América tem um sonho, né? Como é que Sim. surgiu esse sonho americano de você vir parar aqui na América? Olha, esse sonho americano surgiu com eu muito nova, né? Eu tinha 25 anos de idade e como todo mundo quer, né? Encontrar uma vida melhor, buscar mais Sim. Conforto, buscar mais... Realizar os sonhos, né? Que a gente não sonhos, né? consegue Todo mundo fazer. vem, é tá? verdade. Todo mundo fala o sonho americano, né? É. Então, Na realidade, a gente fala o sonho americano porque no Brasil tá difícil de realizar o sonho. difícil de realizar. Então, foi assim que começou, né? Essa proposta feita pelo pai da minha filha. E eu falando, vamos sim, vamos ver o que nos aguarda. o que nos aguarda, do né? outro Porque a lado. vida nossa, nós Cheia não de podemos surpresa. falar que é uma caixa de surpresa, porque o Senhor, ele já nos revela na É palavra verdade. dele que nós teremos o melhor dessa terra Eu e creio. temos que buscar e temos que persistir Exato. e temos que nos alinhar Exato. para que isso venha acontecer É nas verdade, nossas vidas, é né? Tremendo. Então, E aí, quando você veio para aqui, para América, como é que foi? Assim, de repente surgiu uma ideia, vamos, e vocês vieram, e aí, como é que foi? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. eu decidi vir, só que tinha uma coisa que era um pouco assim, como se fosse um bloqueio. Por quê? Esse álbum que foi lançado era para mim e o meu esposo. Só que eu tinha uma filha e essa filha não podia vir comigo. E o que aconteceu? Quantos anos? Minha Mirna, filha disso? tinha na época 7 anos de 7 idade. anos. Então o que aconteceu? Falamos, ok, nós vamos, nós 2. E quando chegar lá, a gente traz ela. Vamos adaptar, como todo mundo pensa, né? Exato. Primeiro, porque não Normal. tem lugar para Isso. ficar, não Isso, sabemos vamos para na onde ir, frente. vamos na frente, e depois a gente tenta o visto dela e ela vem. Uhum. Falei, tá bom, então vamos sim, uma Essa boa foi a ideia. proposta. Bem, Essa foi bem a proposta. planejado, né? Um Sim. projeto. Então, deixei minha planejado. filha com a minha cunhada, muito bem cuidada na época, né? Porque além de ser tia, uma pessoa que se ofereceu na época para poder cuidar com amor e com carinho, né? Então, falei, sim, vamos sim. Então, viemos. Isso não foi uma decisão muito fácil, eu imagino. Não né, foi, Mirna? porque deixar um filho para trás, e a única filha, é uma imagina. decisão muito E dolorosa. com essa idade. E com essa idade. 7 aninhos, 7 né, anos. Mirna? E querendo ou não, é o que nós convivemos hoje, né? É Eu verdade, passei, muito. tem o quê? Tem 20 anos que eu tô na América, tem 21 anos que eu tô na América. Então, a gente escuta muito dessas histórias, né? Verdade. Que os pais veio, Vieram. deixou os filhos lá. Então, é uma história que se repete, né? Muitas vezes no nosso meio, É né? A verdade. gente escuta muito. Então, vim e quando cheguei aqui na América, passou como um ano que eu estava aqui, Sim. a minha relação com o pai da minha filha não deu certo. Então, ele foi para um lugar e eu fui para outro lugar. Nesse período, eu conheci, que hoje é o meu esposo, o Joseph Ricobono. Conheci o Joseph e tivemos uma relação saudável, uma relação muito boa, ao ponto de ele saber
do meu problema, saber que eu estava aqui no país ilegal, porque eu não tenho, na época, eu não tinha green card, eu não tinha nenhuma aplicação pendente para alguma... Que é algo normal, porque Que é algo normalmente normal. acontece com todos que Sim, já, né? mas É a realidade. É a né? realidade. é a realidade, mas como realidade. companheiro, né, como namorado da época, Sim. dividi para ele a minha posição aqui no país, Sim. ele sabia da minha posição Aham. aqui, então vivemos como 3 anos juntos, Uhum, e ele sabendo disso tudo, até chegar uhum. uma época que, o que aconteceu? Minha filha, ela se desenvolveu, ela cresceu, Cresceu. né, Tá, você deixou sua filha, você falou, Mirna, com a sua cunhada, não foi? com a minha cunhada. E nesse período, como é que era? Olha, Tá, porque aí também tem algo interessante que eu gostaria de ouvir de você. Porque quando você veio, Mirna, você veio com o pai dela. O pai da Sim, sua Mas filha. geralmente o que a gente vê muito, Antônia, é que quando há um casamento que ele é desfeito, eu não sei se é o teu não é caso. algo fácil, Eu não sei se é o imagino. seu caso, mas geralmente os pais tendem a colocar o filho no meio dessa confusão. É verdade, isso é né? verdade. Porque, na verdade, o casamento ele é desfeito por causa dos adultos. Mas, na verdade, as pessoas, às vezes, querem usar o filho para colocar um contra o outro. Você chegou a passar por isso? Porque quando você Sim. falou que não queria mais viver com ele, como é que foi isso? Para sua filha? Foi aí que começou todo o meu projeto aqui na América. Ah, Em primeiro lugar, começou por ter deixado ela, mas aí se intensificou. Uhum. Como se intensificou? Eu estava com o meu agora, eu tinha separado do pai dela, que você sabe que toda separação gera conflitos, né? conflitos, Exato. gera muita coisa que você não quer viver e nem quer passar. Verdade. Mas isso é o quê? Isso são provas, isso são obstáculos que nós temos que passar para podermos aprendermos a nos posicionarmos melhor Verdade. perante o nosso Senhor, Verdade. né? Então, o que que acontece? O pai da minha filha começou a sentir muito por causa dessa separação. E com isso, teve um preço alto que foi quem pagou, minha filha pagou por A isso. sua filha, porque geralmente é assim, né, Mirna? É assim. Infelizmente é assim. Infelizmente. Então, a minha filha pagou por um preço muito alto. Qual o preço? O preço de ter uma mãe nos Estados Unidos, o preço de ter um pai que não estava também presente na vida dela lá no Brasil, nem uma mãe presente. Então, todo momento foi controlada essa vida dela no Brasil pela tia dela, que estava criando ela. Então, teve muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos, a ponto... eu sempre fui uma mãe, eu não falo presente, mas sempre ali disponível para minha filha no que precisar. No sentido de dinheiro, no sentido de falar, de providência, no sentido da né? providência. De prover, Então, né? chegou um ponto que, certas épocas, eu não conseguia falar com a minha filha. Nossa. Então você foi privada? Eu fui de certa privada de forma. falar com a minha filha. Por quê? Por causa dessa separação que teve, dessa intriga que teve. Então, meu esposo ficou muito abatido na época, o meu ex-esposo, com a situação, irado. Uhum. Então, usou coisas menina. e circunstâncias que não tinha necessidade de ser usado, Sim. como foi a vida dela. Então, ela foi uma criança criada, privada muito de falar comigo, privada muito de falar com a avó dela, com a Que é a família sua dela. mãe. Já aconteceu tempos da minha mãe eu pedir para ir vê-la. Você tá entendendo? Eu Para ia te saber perguntar isso. Como é que você fazia para comunicar com ela? Porque eu imagino que ela sendo agora criada pela cunhada, logicamente que a cunhada ia ficar a favor do pai da criança, né? Sim. Do seu ex-esposo. E iria dificultar o seu acesso a sua filha, a sua própria filha, né? Sim, o Eu ia te acesso. fazer essa pergunta, como é que você fazia para poder conversar com ela? Você tinha esse acesso? O acesso foi muito limitado. Foi muito limitado, Sim. porque não porque eu queria esse limite. Que uma mãe nunca quer, uma mãe Não, quer. é verdade. De forma nenhuma. Uma mãe, Deus. a dor que uma mãe passa em uma situação dessa é muito grande. Muito. Então, o acesso que eu tinha com ela, falava às vezes quando eles queriam que eu falasse alguma coisa. Então, Ou seja, você só conseguia comunicar com a sua filha quando eles queriam que você queriam que eu comunicasse. comunicasse.
Se eles não quisessem, Meu até Deus, mesmo, que muitas triste. vezes o telefone era tirado da tomada, porque naquela época não tinha celular, Meu era muito Deus. telefone de casa, então o telefone era tirado da tomada, eu não conseguia comunicar com ela, então eu pedi a minha mãe, para minha mãe ir na cidade, era Nossa, 30 meu minutos Deus. da cidade da minha mãe lá, e minha mãe ia para poder ver como é que ela estava, e quando minha mãe ia lá, não era tão recebida, né, tinha também limitações para minha Meu mãe, Deus. mas eu venci. Glória. Eu mais venci, importante, isso foi um mais processo, importante. isso foi um aprendizado nas nossas vidas, né? Então, essa fase aí, graças a Deus, foi Durou quanto vencida. tempo? Essa fase Você durou. deixou ela com 7, né, Eu Mirna? deixei ela com 7, ela ficou longe de mim 10 anos. 10 10 anos. anos. 10 Então, anos. seria 17, né? 17. Então, 17 durante esses anos. 10 anos, Mirna, ela nunca ficou com a sua família, né? Nunca ficou Nunca com a minha ficou com a família. sua Minha família. mãe, Nossa, às vezes, pegava Meu Deus. ela os finais de semana, quando eu pedia Sim. muito para poder ser liberada. Aham. Então, minha mãe pegava ela, minha mãe Sim. levava ela o final de semana para ficar Aham. com ela, sábado e domingo, Sim. depois levava de De volta. Gente. Mas não, acontecia poucas vezes. Poucas vezes. Isso. Então, Sim. essa convivência entre mãe e filha, então, na realidade, você só veio ter depois que ela já tinha 17 anos? Depois que ela teve 17 anos. Uau. É Então, bastante aí, tempo. eu acredito que num determinado período, ela foi entendendo e talvez quis até saber, né? Eu quero ouvir minha mãe, talvez alguma coisa parecida assim, porque eu só ouço o lado do pai. Então, também quero ouvir o lado da minha mãe, né? Sim. Aí, o que que acontece? Chegou uma época que ela, como você está falando, se sentiu enfadigada pelaquela situação, tanto de um lado como do outro lado, porque isso era uma criança no meio A que vítima. estava sendo puxada de um Uhum. lado e do outro, E do porque outro. querendo ou não, por mais que eu tentasse amenizar a situação, ela não tinha mãe presente. Verdade. Exato. Ela não tinha ali, muitas vezes, na hora que ela queria falar com a mãe dela, ela não tinha mãe dela para Não tinha escutar. acesso. Ela não tinha a mãe dela na hora que ela estava na dor dela, na precisão dela, para pedir um conselho. Verdade. Falava muitas vezes, sim, eu falava com ela muitas vezes, mas às vezes, na hora que eu falava, era uma hora que ela estava de boa, mas e na hora que ela estava Ela ali tava. necessitada, precisando? Muitas Exato. vezes não tinha. Não tinha. Então foi limitada disso, por ser jogada no meio de uma situação que não precisava ser passada, né? Ela não precisava ir para essa situação. E engraçado, prima, que eu fico pensando que quantas mães, igual você tá aí, Exato. né, que tá passando por uma situação igual a essa, Semelhante, né, ou Antônia? semelhante, né? Semelhante. Onde a circunstância levou a esse afastamento. Porque, de Exato. qualquer forma, a gente sente que tem uma ruptura ali, né? Que precisa ser Sim. reconstituída, né? Que foi Exato. o caso da Mirna, quando ela reencontrou essa filha dela, que eu imagino que aí sim você foi fazer, e ela foi sentir o que é ser mãe, né? Essa criança que você deixou lá, passou a sentir esse amor, esse afeto, essa atenção que a mãe Sim. sempre dispõe para o filho depois de 10 anos. Sim. Então tem muita gente hoje que está passando por isso, e a gente sabe Exatamente. disso, né? E como isso aconteceu, Mina? Como foi essa virada? Porque eu creio que o seu coração tinha um desejo de trazer sua filha para cá, não tinha? Para Sim, pertinho de Tinha um você? desejo muito grande. E como Essa foi que virada aconteceu com o meu esposo, O atual. o atual esposo, falando comigo, vamos tentar o visto dela? Isso ela tinha quantos anos? Isso ela já 17? tinha seus 16, 16 anos. 16, 15 e meio, entrando Uhum. nos 16. Sim. Aí eu falei, vamos. Eu já estava morando com ele, nós dois já estávamos morando junto, Não era casado. não éramos casados. Não eram casados. Então, ele falou, vamos dar entrada no visto? Eu falei, vamos dar. Levei ela para o consulado e sabendo eu que minha filha já tinha uma promessa, que a promessa da minha filha estava aqui nesse lugar. Sim. Só que eu não sabia como, porque a gente nunca sabe. A promessa, ela é lançada, aquela promessa é lançada na vida de um filho de Deus. Então, Deus não te mostra Não. ela toda, ele te mostra o caminho, o começo Sim. e às vezes o fim, O fim. porque o fim é a vitória, É verdade. o fim é a bênção. Só Mas a que trajetória, aquela trajetória ali, ele não te mostra. ele oculta. Eu sabia que Deus tinha algo muito grande na vida da minha filha.
Então, eu falei, vamos sim tentar o visto. Porque se o Senhor tem, esse visto vai sair. Sim. Com certeza. Eu falei, então é do Exato. Senhor. E ela bateu o pé lá com o pai dela, porque chegou num ponto, como a gente estava falando, que Sim. ela falou com o pai, olha, eu não quero escutar mais do que vocês pensam a respeito da minha mãe, porque eu não estou do lado dela. Ela se posicionou. Ela se posicionou, porque Se já estava numa posicionou. idade maior, Sim. ao ponto de se posicionar, bater o pé firme e falar, eu quero escutar e viver com a minha mãe para mim poder falar quem ela é. Porque desde então eu não quero escutar o senhor e nem menos a minha tia. Nossa. Então, quando ela bateu o pé dela e ela falou, eu quero, aí eu tomei a decisão, já que ela bateu o pé e agora ela colocou o pai dela, querendo ou não, entre a parede, eu falei, então vamos tentar, porque é de Deus. Vi as coisas correndo, desencadeando. Eu falei, não, se ela É fez agora. isso, é agora, É vamos agora. tentar esse visto aí, que vai sair. Vai dar tá certo. isso mesmo. Colo- Com a luz no final do túnel, né? Coloquei a papelada dela, falei, vamos lá. Foi pro consulado. Chegou no consulado, fez a entrevista, visto negado. Negaram o visto dela. Negaram o visto dela. Aí eu falei, É uma Senhor, frustração, não é? nossa, que tristeza. É uma frustração. Gente, aquele Pra uma mãe dia, longe de uma filha há tantos anos. tanto, e aí? Muita interrogação, muita muita exclamação. Imagino. Senhor, mas se Imagina. ela tinha um propósito, Uma se o promessa. Senhor lançou essa promessa na vida dela, então tem que se concretizar. O porquê que foi Por que negado? que não deu Negado. certo? Eu vou tentar de novo. Isso. Falei, eu vou tentar de novo. Passou 2 meses. Coloquei a aplicação de novo. Eu 2 falei, não. meses. 2 meses. Falei, não, eu vou. Ai, vou. Deus, desejo de ver tentar a de novo. filha. Minha filha saiu de novo e foi tentar o visto. Chegou lá no consulado, negada de novo. Negado de Mais novo. uma vez. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na primeira Uau. tentativa, você ficou frustrada, né? E ela também, de certa forma. Na segunda tentativa, passou pela cabeça dela que não era para ela vir? Olha, a cabecinha tão assim, inocente, né? Inocente. Eu fiquei tão sentida, porque a gente sente por eles. Se eu tava aqui tão acabada, eu me imaginava no lugar dela. Eu imagino. A única coisa que ela sabia naquele momento fazer era chorar. Ai, tadinha. Porque, querendo ou não, a minha filha é uma promessa de Deus. É uma menina usada pelo Senhor. Então, ela também tem o mesmo pensamento que eu tenho a respeito do nosso Pai, nosso Glória a Deus. É uma menina adulta na fé. É uma menina adulta na fé. Adulta Então, ela na foi fé. lá consciente também, como eu, que ela ia pegar tinha a vitória algo pra dela ela naquele ali. dia. Então, é como eu falo, foi muita, eu não falo frustração, mas muita pergunta. Com muita expectativa, né? Muita perguntas Muita pergunta. Por quê? na minha mente, Os na porquês. dela. O porquê? Por quê? O porquê? Por O que porquê, não? Senhor, Por quê? o Senhor está fazendo isso? O porquê, Senhor, que isso está acontecendo? Ainda não é a hora? O porquê que não é a hora se tudo se abriu? Verdade. Se o pai dela liberou ela, assinou ela, deu a procuração para ela poder fazer isso. Sabe, Mirna, que você falando aí, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu me lembrei de Abraão. Por que eu vou ter que matar o meu filho? É. Se o Senhor me fez uma promessa É a mesma e me coisa, deu né? o meu filho, por que Verdade. que agora eu vou ter que sacrificar o meu filho? Verdade. Exatamente. Você está falando aí, me remeteu a Abraão, né? Verdade. Mas os planos do Senhor É muito maior. é muito maior e muito mais profundo, né, Mirna? Muito Porque mais profundo. é muito tremendo. E aí, Mirna? Então, segunda vez, imagina, Antônia? Imagina. Segunda vez. Nossa, Segunda chega a dar um vez. nó aqui na Eu garganta. perguntei sobre a sua filha, Meu se ela Deus. teve essa sensação de que não era para vir, e volto agora a perguntar a você, você também teve essa sensação de que aquilo poderia ter sido coisa da sua cabeça, que na realidade o projeto de Deus não era para ela vir para cá? Chegou a passar isso na sua A cabeça? dúvida, né? Sim, eu não vou falar que não passa a dúvida, porque a dúvida, querendo ou não, são setas. São. São setas investidas. Isso é forte. É verdade. São setas investidas para que a gente saia Do do propósito. propósito de Isso- Deus. Isso, Exatamente. isso é Se eu forte. falo aqui para vocês que não teve, que eu permaneci, eu vou estar mentindo. Exato. Então, nós, crente, nós que temos algo de Deus em nossa vida, Verdade. vai ter. Mas você sabe o que nos garante a vitória? É colocar aquele capacete da fé. Oh, É é verdade. verdade. Colocar ele É isso, sobre a verdade. nossa cabeça. Que lindo. E olha, Mesmo sem acreditar. é verdade. Romper em Em fé. fé. Inclusive, Que isso aí que lindo. você acabou de falar, de que a dúvida
é uma seta, isso serve para nós todos, né? Principalmente para você que muitas vezes está naquela confiança e de repente na primeira coisa errada que acontece, você Primeiro obstáculo, né, já Antônia? entra essa dúvida, não deixa E essa domina. E Porque domina. entrar, ela vai entrar. e deixa ela dominar. O problema é deixar dominar. Exato. É por isso que você tem que exercitar a fé. É igual ela falou, coloca o capacete da fé e elimina essa dúvida que surgiu na sua cabeça. Exatamente. Tremendo isso, Mirna. Tremendo. Tremendo. Então, Veio a dúvida, né, por ter 2 vezes o vício negado, mas você se recompôs e falou, não, vou atrás da minha bênção. vou atrás da minha Não bênção. desisto. Não desisto da minha bênção. Então, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou tentar o número 3. O número 3 é um número profético. Então, o que veio na minha mente? O número 3 é um número profético. Coloquei o meu capacete da fé e falei, eu vou pro número 3. Eu vou pro número 3. Agora vai conseguir. Porque eu creio que eu vou conseguir. Satanás quer me fazer desistir, mas eu não vou desistir. Ou seja, o número 3 é a terceira tentativa. Terceira tentativa. Terceira tentativa. Então, o que aconteceu? Eu falei, eu vou tentar. Não perdi tempo, ela ficou no Rio de Janeiro, colocamos de novo o papel. Ou seja, então ela não voltou para a cidade. Nem voltou para a cidade. Nem voltou. Isso na segunda tentativa, né? Na segunda Na tentativa. segunda. E aí Só um parênteses, nessa época a gente podia fazer isso, né? podia. Porque depois passou a ser a cada 6 meses, você só podia fazer uma tentativa de novo, de um visto a cada 6 E meses. nessas 3 tentativas que eu tive, ó, uma tentativa ela tentou com a minha mãe, uma tentativa ela tentou só, uma tentativa ela tentou com o pai dela. Ah, então ela foi 3 vezes. 3 vezes. Foram 3 vezes. 3 vezes. Uhum. Então, eu tentei de 3 diferentes formas Uhum. para poder ver se ela entrava. Sim. E aí, como eu falei, foi para a terceira e a terceira foi negada de novo. Meu Deus. Então eu saí, falei, Senhor, não é a tua vontade agora. Você teve esse. Muito Entendimento. frustrada, tive esse entendimento, recuei. Sim. Eu falei, filha, espera. Falei, espera, continua orando. Nós vamos continuar orando e espera. Que coisa linda, né? Que lindo. Que lindo. Sabe por quê, Então- Antônia? Porque no meio de uma situação dessa é mais fácil a gente falar assim, ó, não é. Não é. Desistir, Vamos né? vir por outras vias, que é Aham. mais rápido, a gente economiza e o caminho não é esse. Porque muita gente faz isso. Tenta uma Esse vez, 2 vezes, não dá. Esse discernimento. Que Deus É te deu, respeitar o processo. Respeitar o Respeitar o processo. Isso é Você tremendo. respeita o processo. Exatamente. Então, lindo. foi isso que aconteceu. Eu respeitei o processo, recuei, continuei em oração e pedindo direcionamento ao Senhor para me direcionar. Então, nessa ocasião, quando meu esposo viu toda essa situação, que causa o quê? Tristeza, É, frustração, angústia, choro, medo, porque agora o noites mal medo, dormidas. eu não era casada com ele, e aí tinha muita coisa na minha cabeça. Será que eu quero casar? Será que eu quero ficar aqui? E minha filha lá? É verdade. Nossa. Então, Muitos coisa muitos passa pela sua cabeça. questionamentos. Então, era um tempo de eu sentar, rever tudo e perguntar, Senhor, me direciona. Verdade. Isso é Porque muito lindo. se Isso é muito forte. Isso é coisa de gente inteligente. Eu falo que Isso é que coisa de gente sabedoria ligado. de Deus. Deus te dá Sabedoria de um Deus. determinado conhecimento que a partir daí você já não começa, você já não anda mais sozinho, né? Você já procura a luz para te Que lindo direcionar. isso, é Mirna. muito bonito. Lindo. Então, ao fazer isso, ao recuar, ao respirar. ao respirar, o meu esposo do lado, e ele vendo todo esse processo, Ele vendo o seu sofrimento. ele vendo o meu a sua sofrimento, luta, já ele- tinha já um tempo que a gente estava junto, já estava Uhum. passando aí esse processo, tudo demora. Aí já foi o quê? 4 anos juntos, morando junto, a gente sem casar, ele Uhum. bateu o pé. Deus, naquele momento que eu tenho certeza, usou aquela situação, Uau. usou aquele sofrimento para tocar no coração dele. Que eu, como mãe, não podia ficar longe da minha filha. Minha filha, como filha, não poderia ficar longe Que coisa da linda. mãe. Uau. Falou comigo, amor, nós vamos dar entrada no visto.
Nasceu uma Vou casar. esperança. Exatamente. Nasce uma esperança. Nasce uma esperança. No meio de um caos. No meio do caos, ele olhou e Nasce falou, uma esperança. é a hora de casar. Uau. E ali você Olha, sentiu. olha para você ver que coisa extraordinária. Nasce uma esperança. Tentou o visto. Quer dizer, olha, Por 3 vezes. olhando assim, Deus falou, vai lá, tenta o visto. Que é essa impressão que a gente teria, né? Sim. Vai lá, tenta o visto. Você tentou uma, tentou duas, tentou três. Não é por aí. Não quero que ela venha com visto. É verdade. Uau. Eu Porque- tenho algo maior. Propôs ela um casamento. Olha para você ver Que lindo, né? circunstância que ela... Ou seja, coisa Deus linda. tocou no coração daquele Tocou. homem. Por causa de uma circunstância De uma que estava circunstância. acontecendo e por causa do Do posicionamento dela. Que Olha foi pra aquilo que você falou, Antônio, uma sabedoria Nossa, de Deus estava sobre a vida dela para entender e não desesperar, né? Exatamente. Quer dizer, desesperar sim, mas controlar o desespero, né? Exatamente. E ali surgiu o quê? Nasce uma esperança. Verdade. Que coisa linda. É Deus falando assim para você, Mirna, eu imagino. Não se preocupe, porque aquilo que eu já dei, eu não revolvo. Eu não revolvo. É seu Uau. e você vai ter. Ou seja, naquele relacionamento que ela estava, emocionou, Deus fez tocar aquele Fez homem tocar. para que ele tomasse Sim. a sua posição. Agora já não é mais só Mirna que vai lutar por isso, não. Agora eu vou colocar um parceiro, um companheiro. Os caminhos de Deus são mais altos. Porque até mesmo, que igual, o nosso. se eu entrasse no desespero, eu poderia falar, arruma as roupas aí e vem pelo Exato. México. Verdade. Era uma opção. Era uma opção. Mais fácil. Mais fácil, Né? ela já tinha seus 16, 17, Exato, já arrumava tinha alguém como condição. todo mundo. Exato. E ela vem pelo México. Exato. Só que Deus falou comigo, se acalma. Você ia atrapalhar Eu ia atrapalhar E o processo. atrapalhar Plano o processo de Deus. de Deus. É verdade. Então, Mas nasce- no desespero, né? Era. Seria uma possibilidade. Era uma ajuda para Deus. Você sabe o que você me fez Era lembrar? uma ajuda, né? Você É ia a dar uma tal da ajuda. ajudinha, né? Você Que ia dar uma muitos ajuda. tentam fazer. Exatamente. Você ia dar uma E ajuda. outra coisa, eu vou te É. repetir o que Deus me falou. Não seria desta forma aí que ele iria, que você iria estar aqui hoje testemunhando. Não, Sim. Não é? não mesmo. Olha o projeto de Não. Deus como é que é. Nasce uma esperança.